Eu queria falar hoje de uma notícia polêmica. Uma notícia que que saiu na imprensa para produzir uma indignação, para produzir uma confusão. Os autores vão dizer que não, que a confusão e a indignação são naturais. A confusão seria minha, com a conclusão que eu vou tirar, e a indignação seria natural. Qual é a notícia? Nos últimos 3 anos, ou seja, de 2000 para cá, a fortuna dos 5 homens mais ricos do mundo saiu de 405 bilhões de dólares, 2000, para 2023 fechar em 869 bilhões de dólares. Ou seja, a fortuna dos 5 homens mais ricos do mundo, em 3 anos, mais do que dobrou. Mas a notícia não para por aí. A notícia diz que, no mesmo período, quase 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. Bom, a notícia foi distribuída por uma ONG que discute desigualdade social e você lê e qual é a tua conclusão? Os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres estão cada vez mais pobres, mais do que isso. Os ricos estão cada vez mais ricos porque os pobres estão cada vez mais pobres. Conclusão: se os pobres estão cada vez mais pobres porque os ricos estão cada vez mais ricos, fazer fortuna, ganhar dinheiro, não é um movimento neutro para os pobres, não é um movimento que beneficia aqueles que conseguiram fazer a fortuna, mas sim é um movimento que se assemelha a um assalto. É um assalto. Você ganha dinheiro com o meu empobrecimento. O enriquecimento de poucos deriva do empobrecimento de muitos. Então a solução para isso só pode ser uma. Para poder melhorar a vida dos mais pobres, a gente tem que pegar o dinheiro dos mais ricos. E é isso que o estudo sugere. E daí, quem questiona é que está confuso. Porque você ouve isso e fica indignado, e a ideia é que você fique indignado, e eu fico indignado também com a informação, mas por uma razão um pouco diferente. Porque não existe nada mais errado do que isso. Não existe nada mais distorcido do que isso quando a gente está falando de economia, quando a gente está falando de renda. Beira a desonestidade intelectual sugerir que a riqueza se alimenta da pobreza. Vamos lá. Quando a gente vê alguém com uma fortuna, como a do Jorge Paulo Lemann, que passa de 80 bilhões de reais, pessoa mais rica do Brasil. Quando a gente vê a fortuna do Elon Musk, que tem mais de 1 trilhão de reais, pessoa mais rica do mundo, toda hora sai um estudo, um dado, uma pesquisa, um levantamento, às vezes um passa, outro passa, mas enfim, esses são os dados do momento. É quase automático a gente achar que um punhado de pessoas embolsa a riqueza do planeta, deixando o resto do mundo apenas com migalha na mão. Se o Lemann está beirando 100 bi de reais, logo logo chega. Se o Musk passou 1 trilhão de reais, isso só pode ter acontecido, é o que sugere gente que pensa como os autores desse estudo, que muita gente ficou mais pobre em função disso. Então, pau nos ricos, pau nos milionários, pau nos bilionários. Vamos pegar a grana desses caras. A gente pega a grana desses caras, distribui e está tudo resolvido. Então, esse dinheiro que eles fizeram provoca pobreza, vamos para cima. Mas será que é isso mesmo? Não é. Não é. Eu trouxe certa vez esse dado aqui, por uma outra razão. Vamos revisitá-lo de uma outra forma, com mais clareza. No começo do século passado, segunda década do século passado, pouco mais de 100 anos atrás, o mundo conheceu o primeiro bilionário, aí em dólar, né? Bilionário em dólar. Um americano, John Rockefeller. Primeiro bilionário, tem mais de 100 anos. E hoje, você tem no mundo mais de 2.500 bilionários, também em dólar. Se o enriquecimento de alguns
é resultado do empobrecimento da maioria, é de se imaginar que o mundo hoje seria um lugar pior para morar do que no início do século XX, porque só tinha um bilionário, agora tem 2.500. Tem mais bilionário, vai ter mais miserável. Essa é a lógica do estudo que foi divulgado. Bom, de lá para cá, a população do planeta aumentou 5 vezes. O PIB mundial, a riqueza mundial, aumentou 35 vezes. 5 vezes mais gente, 35 vezes mais dinheiro. Você faz as contas, a renda per capita aumentou 7 vezes. Aí você vai dizer, bom, mas você pode, isso é uma conta aritmética. A renda per capita aumentou 7 vezes, mas esse dinheiro foi parar na mão dos bilionários. Bom, no mundo do Rockefeller, no mundo de mais de 100 anos atrás, você tinha 75% de analfabetismo. Hoje você tem 15% de analfabetismo numa população que é 5 vezes maior. Como isso foi conseguido? Com investimento brutal em educação. É o suficiente? Claro que não é o suficiente. É inconcebível que ainda haja gente analfabeta, é inconcebível que haja gente que, ainda que saiba ler e escrever, sabe muito pouco. Então tem muito a fazer. Mas foi feito muita coisa. 75% de analfabetismo, 15%. Uma população 5 vezes maior. Olha quanto de dinheiro que foi colocado. Na mão de quem? Não na mão dos ricos, dos bilionários. Na mão de quem precisa. Porque os ricos e bilionários são poucos e eles estudam, e eles já estudavam. Naquele tempo em que você tinha um bilionário, a cada 3 pessoas que nasciam, a cada 3 nascimentos, uma criança morria antes de completar 5 anos de vida. 3 nascimentos, uma morte antes dos 5 anos. Hoje, você tem uma morte antes dos 5 anos a cada 25 nascimentos. Adivinha quem é beneficiado? Os ricos? Os bilionários? Eram bilionários que morriam? Não. Eu não preciso nem dizer que não tinha vacinação naquele tempo, porque não tinha, não existia. E hoje, 86% da população mundial vacinada. Isso prolonga a vida, isso evita doenças. Se a gente tem problema com distribuição de renda hoje, imagina quando a gente tinha um bilionário. O mundo enriqueceu. E quem é que produziu essa riqueza? Foram os governos? Desde quando o governo produz riqueza? Quem produziu essa riqueza foi a sociedade. E a sociedade se organiza em empresas. Empresas que plantam, que colhem, que exportam, que fabricam, que comercializam, que constroem pontes, que constroem prédios, que fazem casas, que financiam pesquisa, que fabricam remédio, que fabricam vacina, que contratam, que pagam imposto, que pagam salário, que pagam dividendos para os acionistas. Está aí a Bolsa de Valores. Quem quiser lá, vai lá, compra um pedacinho de uma empresa. Quem investe mais, ganha mais. Quem tem mais pedaços da empresa, ganha mais. E os bilionários montaram empresas que deram certo. Tem empresas que não deram certo. Boa parte das empresas não deu certo. Eu tenho um avô paterno, Eugênio, falecido. Eugênio, ao contrário, é o Eneg. Saiu de casa aos 15 anos de idade, de São Paulo, filho de imigrantes italianos. Foi para o Rio de Janeiro estudar para ser relojoeiro. Voltou para São Paulo, montou uma relojoaria pequena, uma pequena oficina, que virou uma relojoaria um pouco maior, depois cresceu, chegou a ganhar dinheiro, daí ele quebrou, perdeu tudo. Nos anos 70, meu avô, que chegou a fazer dinheiro, mas que não tinha nada aos 15 anos, tinha menos do que tinha aos 15 anos, não tinha nada, porque nos 15 anos ele ainda tinha uma perspectiva de futuro, depois ele não tinha mais nada. Eu não herdei nada dos meus pais, então não estou defendendo uma posição que tem a ver com a minha história, não. Então tem várias empresas que tentaram dar certo e não deram certo, e muitas empresas deram certo, e é o resultado desses acertos que produz emprego, salário, imposto. Então, aumentou o número de milionários, bilionários e aumentou a riqueza geral do mundo. É isso que a análise do tempo em que a gente tinha um bilionário para o tempo que a gente tem 2.500 bilionários mostra.
Então, estudos como esse são uma boa oportunidade para a gente pensar nas soluções, ainda que eles sejam feitos para a gente achar que tem um mega problema e que a única maneira de resolver o problema é jogar uns contra os outros, é jogar os pobres contra os ricos. É inconcebível a ideia de que riqueza é algo que troca de mão. Como se ela não fosse criada. Ela é criada a cada etapa do processo produtivo. Débora Alfano dava aula de inglês. Cada vez que ela estava dando uma aula, ela estava gerando riqueza. Ela recebia pela aula de inglês. O aluno dela, aprendendo inglês, ganhava um salário melhor ou podia fazer um negócio, empreender, viajar e produzia também riqueza para ele. E ao produzir mais e melhor, e ao conseguir ter um contato internacional de melhor qualidade, porque teve aula de inglês com a Débora, ele fecha um negócio e gera riqueza para a empresa onde ele trabalhava, que por sua vez também passa a faturar mais e que por sua vez contrata mais, e assim a riqueza vai sendo criada, ela é criada a cada etapa do processo produtivo, nas mínimas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado para não repetir conclusões precipitadas, como aqui os ricos estão cada vez mais ricos porque os pobres estão cada vez mais pobres. Claro que se você tem uma pobreza, e tem uma pobreza, você tem que combater. A miséria é algo inconcebível, nós não podemos permitir. E a história do mundo é uma história de combate à miséria. Basta ver os números que eu falei. Dá para fazer mais, dá para fazer melhor. Não dá para cobrar um comportamento empreendedor de quem não tem o que comer. Então seria lunático imaginar um mundo sem o Estado, seria lunático imaginar um mundo sem a preocupação de distribuir renda, seria lunático imaginar um mundo em que não se taxa o lucro, não se taxa nada. Não, você tem que criar um sistema de distribuição, mas não pode partir do princípio de que a riqueza é algo que faz mal para a humanidade. O rico, quer dizer, nós somos a favor da geração de riqueza, mas nós somos contra o rico. É isso que sugere um estudo como esse. Os pobres precisam ter acesso a todos os serviços para que eles possam competir. A missão do governo não pode ser apenas entregar um cartão que garante uma renda modesta, fazer um programa habitacional que não resolve a questão. A gente precisa botar na agenda uma maneira de promover a reinserção dessas pessoas no mercado produtivo. Ao mesmo tempo em que a gente promove a riqueza, ao mesmo tempo que a gente promove o empreendedorismo, ao mesmo tempo em que a gente olha para quem fez como exemplo a ser seguido, não como alguém a ser caçado, como sugere esse estudo. O que é um absurdo. Ou será que aquele que fez dinheiro inventando a planilha Excel, aquele que fez dinheiro inventando o Instagram, não ajudou pessoas que hoje ganham dinheiro com o Instagram, pessoas que ganham dinheiro hoje com a planilha Excel? Será que as pessoas que se beneficiam das invenções daqueles que fizeram grande fortuna também não estão ganhando dinheiro graças a isso, porque estão cada vez mais produtivos e produzem mais também, em menos tempo, e conseguem proporcionar condições melhores para suas famílias? Será que a nossa solução é apostar no Estado? Mais Estado, com mais impostos? É esse o caminho? Porque é disso que se trata quando se vê um estudo desse. Vamos tributar mais, vamos cobrar mais, vamos atrapalhar quem produz. Aí quando ninguém produzir, teremos uma sociedade absolutamente igualitária, que é o que acontece quando você olha a distribuição de renda em certos países que, por incrível que pareça, são mais, digamos assim, iguais do que outros. Tem países pobres que são mais iguais do que países mais ricos. Então, o importante desse estudo é fazer a gente pensar. Não fazer a gente pensar o que eles querem que a gente pense. Que a riqueza se vale da pobreza. Não. A gente tem que pensar exatamente o contrário. Só existe um ambiente de negócios onde há dinheiro. A
A gente precisa fabricar dinheiro, a gente precisa enriquecer o nosso povo e não empobrecer os poucos que conseguiram algo mais do que isso. Então, temos que mudar, é o chip, mudar a cabeça. Eu não sei se você concorda, eu sei que o assunto é polêmico, eu não sei se você discorda, mas isso é o que eu penso sobre o assunto.